Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bora fazer mais um... Não devocional, né? É um ato profético. É um propósito com Deus, né? Pra quem não viu, veja lá todos os vídeos. Eu coloquei um propósito com Deus. Como eu já recebi minha graça, eu continuo fazendo ele porque ele tem que ir até o final, né? Era pra mim vir todos os dias, mas tem dias que fica mais complicado pra mim fazer e arrumar esse tempo. E se não for pra fazer com excelência, é melhor a gente às vezes não fazer, né? Então, eu consigo fazer quando eu vejo que eu sobro um tempinho, eu corro aqui e faço. Eu tô fazendo um propósito, eu tô lendo a Bíblia. Meu livro é o de Neemias, então eu leio ele aqui e a gente conversa um pouquinho sobre Neemias e tenta trazer isso na palavra de Deus, mas com o propósito que é a mão de Deus colocando sobre a minha vida e a sua, né? Então eu vou falar aquilo que Deus de verdade permitir. Jamais eu vou vir aqui falar aquilo que eu não sei e dentro da palavra dele. Então, assim, se você quiser deixar algum recado, você pode deixar que eu vou responder. Se você também não quiser, não tem problema nenhum, né? Se essa palavra falar com você, receba ela com muito carinho, com muito amor. Lembrando que eu não sou youtuber, mas eu estou aqui porque eu sou temente a esse Deus que eu sirvo e eu tenho que ter a respeito com a palavra de Deus e com os propósitos que eu faço. Então, esse foi um deles. Espero depois desse fazer outros, né? Seja da vontade de Deus. Então, eu vou fazer uma oração agora e vou ler hoje. A gente vai ler o capítulo 6 e eu vou já ver se eu embalo no 7. Mas eu vou ler o capítulo 6, eu já li o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E a gente vai pro 7, pro 6 hoje, né? Então, se você tem uma Bíblia, pegue ela para ler comigo. Pode ser um pouquinho diferente, como eu já falei. Mas não é para ser muito... a escritura é o mesmo sentido, né? Porque a palavra de Deus não pode mentir, não pode nos enganar, não é verdade? Então, pega a Bíblia, acompanhe comigo. Vamos fazer uma oração para pedir para que Deus coloque as suas mãos, a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas, né? Para poder falar no nome dEle. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, em tudo que nela tem. Pai eterno, Pai amado, nos colocamos na sua presença nessa noite para bendizer e glorificar o teu santo nome. Pai, em nome do teu Filho Jesus, fala conosco essa noite, Senhor. Venha colocar as suas mãos sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que assistem esse vídeo. Senhor, Deus querido e amado Pai, que a sua presença seja eterna, não só na minha vida, sobre toda a vida daqueles que precisam de Ti, que creem em Ti e na Tua palavra. Pai, deposita um pouquinho mais de fé em cada um que essa noite escutar. Coloca, Senhor, força e coragem como esse homem foi fazendo, restabelecendo, reformando, fazendo uma grande obra naquele muro. Que Neemias seja um exemplo de coragem, de fé, de persuasão sobre a minha vida e daqueles que precisam nessa noite. Senhor, que o Senhor venha nos abraçar, venha nos dar a honra de estar na sua presença novamente. E em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Bora lá começar? Eu vou ver conforme eu vou lendo e eu vou já grifando algumas palavras, ou também já vamos explicando, igual a gente fez com o livro, com o capítulo 5, que eu achei que ficou bem legal, porque senão eu só vou lendo, porque é um capítulo grande. Ele vai do 1 até o 19, então ele é grande. Então, pra gente não precisar voltar depois, a gente já vai fazendo as pausas e explicando, tá bom?
lembrando que, para quem não conhece, Neemias foi um grande construtor. Na verdade, ele era um copeiro do rei, né? Toda vez eu conto a mesma história, né? Mas é para você nunca mais esquecer. Ele foi um copeiro do rei e ele morava em Jerusalém, daí ele estava. A cidade dele estava destruída, os irmãos vêm e contam como estava a cidade, e ele vai para essa cidade para reconstruir ela, né? Reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Reconstruir a cidade, que é isso que temos que fazer também, né? Reconstruir, reconstruir, não é verdade? Então vamos lá. O livro 6, o capítulo 6 do livro de Neemias, ele fala sobre as conspirações contra Neemias. Hoje tá difícil, viu? Nossa, irmãos, hoje. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanballat e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congregamos juntamente nas aldeias do Vale do Ono. Eu vou marcar aqui do Vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria essa obra para ir a ter convosco? Por que cessaria esta obra para ir a ter convosco? Eu vou grifar também, porque isso é importante. E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes. E da mesma forma respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as nações se ouviu Gesem, diz. Ouviu Gesem, diz. Tu e os judeus intentais rebelar-vos e então edificais o muro, e tu te farás o rei deles, segundo estas palavras. Aqui eu fui até o 6. Eu vou fazer uma pausa para explicar. Irmão, lembrando que esse aqui é o meu entendimento. Talvez você tá lendo e você vai ter um outro entendimento. Aqui, Neemias estava lá quase terminando a obra, estava ali pondo, né, toda a sua força, todo o seu gás ali para terminar de construir os muros e as portas. E quando a gente no capítulo 5 viu que tinha os inimigos, né, os coleguinha que só querem entrar na vida da gente para bagunçar tudo, não só como seres humanos, mas também na nossa vida espiritual, né? Para dar uma mexida em tudo. E aqui, nessa palavra, Sambalate, Tobias e Gesem, que eram 3 governadores, eles eram aqueles coleguinha ruim, mas aquele ruim mesmo, que é como eu falei, que quando o diabo não vem, ele manda o secretário. E esse daqui era o secretário, o subsecretário. Os bichos eram ruins. E aí eles se ajuntaram e viram que Neemias mas não dava trégua mesmo, ele não dava barda, ele não deixava, porque a ideia de Neemias era fechar o muro. Então ele não ia dar tempo para ninguém vir fazer o contrário, né? E então ele fala aqui que vem e congregarmos juntamente nas aldeias do Ono, né? Então, eu até marquei também aqui. As aldeias do Ono era no Vale do Ono. Esse vale é como se fosse... Sambalate queria fazer ali um jeito de levar Neemias para esse lugar
para intentar contra a vida dele, para acabar com a vida dele. Então esse lugar era muito longe, era muito, muito longe. Mais para baixo, mais abaixo a gente vai ver que diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus fala que era 28 quilômetros de distância ali de Jerusalém. Então, o que acontece? Sanbalat, Tobias e Gesem, eles tramaram tudo isso porque queriam levar ele lá para acabar com ele. Se acabasse com ele, o resto ficaria mais fácil, né? Ficaria as fendas, os muros ali, todo mundo entrava e acabava com tudo. Então é por isso que eles falam que queriam levar ele para se intentar ao mal. E aí Neemias fala: enviei-lhes mensageiro a dizer: eu faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria essa obra para ir ter convosco. Do mesmo modo que enviaram mensageiro a mim 4 vezes. E você nota que eles enviam mensageiros 4 vezes. Para tirar a atenção de Neemias dali da obra que eles estavam fazendo, para tentar fazer o mal, para tentar acabar com a vida dele, pelo que eu entendo aqui. E parar toda a palhaçada de vamos construir mais nada, se a gente terminou uma vez, vamos derrubar de novo. E aí Neemias fala: não, eu não vou parar. Por que eu tenho que parar o que eu estou fazendo, o meu projeto, para ir ouvir vocês? Não, eu não vou fazer isso. E ele manda alguém avisar. E aí ele escreve aqui, né? E na qual estava escrito: entre as nações ouviu Gesem e disse: tu, judeus, intentaram e rebelaram-se, então edificais um muro, e tu farás rei deles, segundo essas palavras. Deixa eu voltar aqui no versículo 5, que Sanbalat, que era um dos mais difíceis, né? Sempre tem aquele mais difícil, né? Irmão do céu, quando, olha, tem um que sempre é mais difícil. E ele vem pela 5ª vez. Ele envia ainda uma pessoa, já com o servo dele, com uma carta aberta na mão, para falar: vem aqui, Neemias, que Sanbalat mandou eu vim te trazer uma carta aberta, né? E o que estava escrito era isso, que ele, tu e os judeus intentais se rebelar, que ele e os judeus estavam se rebelando. E então edificais um muro e tu farás rei, segundo essas palavras. Então ele estava querendo dizer que Neemias ia se tornar o rei ali perante eles ali, né? E o que aconteceu em tudo isso, né? Sanbalat, Tobias e Gesem, eles ali estavam tramando algo para acabar com tudo isso. E o que traz agora, vamos trazer isso para dentro da nossa vida, né? Muitas das vezes a gente está ali num projeto, fazendo algo dentro da nossa vida. E a gente se deixa levar por aqueles que a gente nem percebe. São situações e pessoas que vêm para distrair a gente do nosso projeto. E acaba desviando o nosso foco, né? Às vezes você tá ali, vamos lá, você tem por exemplo, você começa a ler a Bíblia. O seu foco vai ser esse. Sempre vai ter alguém querendo tirar a sua atenção, algo para tirar a sua atenção, para que você não faça. Você, por exemplo, tá reformando a sua casa. Aí sempre vai ter o coleguinha que vai falar mais do que deve. Vai vir cuidar da sua vida, o vizinho que vai cuidar da sua vida. E ele também, o parente, né? Que sempre também tem um parente. E aí vai vir tentar atrapalhar isso daí. Vai vir falar uma palavra que vai te desanimar, vai vir dar os pitacos que não tem que dar, vai vir colocar a mão onde não tem que colocar, tudo para desviar a atenção. Por quê? Porque muitas das vezes eles são invejosos, né? E como a gente sabe, a inveja não é aquilo que eu tenho exatamente, é aquilo que eu sou, né? A inveja, ela parte disso, daquilo que eu sou, e você não pode ser. Então a inveja, ela parte disso, não é do que eu tenho. Porque o que eu tenho, muitas das vezes, você pode conseguir,
né? Mas o que eu sou, você nunca vai conseguir ser. Então, isso aqui, essa parte, esse versículo fala muito sobre isso, né? Os inimigos de Neemias, né? Samalat, Tobias, Gesem, eles ficam querendo atacar para acabar com tudo, por quê? Porque eles têm raiva, eles têm ódio, eles têm raiva de Neemias, porque Neemias foi lá e fez algo que ninguém fez, né? Então, assim, você acha que eles quisessem mesmo se reunir, eles atacariam, pegariam os outros povos e atacariam lá e talvez acabaria com a cidade de novo. Tomaria aquela cidade para eles. Mas não, eles queriam acabar com a vida de Neemias. Por quê? Porque Neemias era o foco do negócio, né? Então, assim, não deixa ninguém te distrair. Quando você pegar algo na sua mão, continue fazendo a grande obra. E se alguém vier para desviar desse caminho, faça igual Neemias, mande mensagens pelo mensageiro. Agora eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Agora eu não posso te ouvir, porque estou fazendo uma grande obra. Então eu acho que a gente tem que levar isso para a vida da gente. Continuando no versículo 7, ele fala assim: E que pudeste profetas para pregarem a ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. De modo que o rei, ao ouvirar segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. No versículo 8, eu mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, coisa nenhuma se sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, e entendo eu e entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão manter-te, sim, de noite, virão manter-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? A quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui é quando eles indagam. O profeta aqui fala que para ele aqui, ó, ele fala aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. E tu farás o rei dele segundo essas palavras. O que pudestes profetas para pregarem a ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá, querendo dizer que Neemias era o rei de Judá, né? De modo que o rei ouvirá. Segundo as palavras, vem, pois agora eu consulto-os juntamente, só que Neemias não queria. Porque Neemias era apenas um servo de Deus na concepção dele. Neemias era um homem que Deus amava a vida dele. Deus respondia às orações dele. Então, ele não era... Além dele ser um grande líder, né? A gente tira isso pelo que ele estava fazendo. Ele não queria o estrelato do negócio, né? Então, ele acaba aqui, no meu entendimento, não aceitando, né? E ele fala aqui, ó, as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semias, filho de Dalias, o filho de Meetel, que estava encerrado, e disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Isso eles estão falando, o povo está falando para Neemias aqui, que eles estavam dentro do templo, mas Neemias, ele era o cara do cara, né? Você acha que Neemias ia fugir? Uh-uh. E aí ele fala,
Um homem como eu fugiria? Jamais. Quando Deus dá um cajado, a gente não pode fugir. E eu acho que é isso que ele traz aqui. E ele, quando ele fala, né, o povo fala para ele ali que estão tramando e vão matar ele, então é para ele entrar dentro da casa de Deus, né? Vamos se esconder lá, isso, aquilo, ou então vamos fugir. E ele fala: um homem como eu vai fugir? Não, irmão, não. Não, para quem tem um Deus como eu tenho, como você tem, jamais iremos fugir. Então, nunca devemos. Quando a gente ganha algo, a gente não foge. A gente não sabe, mas a gente aprende. A gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo. A gente não sabe, mas a gente estuda. Então, quando a gente recebe algo para ser falado meu, a gente toma para si e vai adiante. E vai lutar, e vai guerrear, e não tem medo, como Neemias. E ele continua no versículo 11: E quem há como eu que entre no templo para que virá, para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E aqui ele fala que ele não vai entrar no templo. E eu percebi que não era Deus quem enviara, mas essa profecia falou contra mim. Portanto, Tobias e Sambalate o subornaram, porque aqui ele está falando que esse profeta falou tudo isso, que ia acontecer algo de muito ruim, era para ele fugir. Ele se entra no templo e ele acaba falando que ele não ia fazer isso. E aqui ele acaba descobrindo que não foi o profeta, que Deus não falou com o profeta. E na verdade ele descobriu que era uma trama de novo, né, de Sambalat e de Tobias, que queria ali se atentar e acabar com a vida dele de qualquer jeito. Porque o inimigo, quando ele é inimigo de verdade, irmão. Não é qualquer inimigo. O inimigo, quando pega pra ter ódio da gente, ele tem. Ele quer ver o fim da gente. Então, se ele não vai com a mão dele, ele vai com a palavra. Se ele não vai com a palavra, ele vai no pensamento. Se ele não consegue no pensamento, ele vai com o olho. E ele vai até ver que você bambiou. E é nessas horas que nós temos que ser um Neemias. A gente tem que orar, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser consistente em Deus. A gente tem que crer que maior é aquele que nos guia, que nos rege, que nos fez. Maior é aquele em que nós cremos, que é o nosso Deus. E aí ele continua aqui no versículo 13. Eu vou ler o 13 e o 14. Para isso, o subornaram para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que eu tivesse alguma coisa para difamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, também da profecia, Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Aqui ele fala de um profeta, o Noadias, que na verdade ele não era profeta, e ele foi subornado aqui por Sambalat, Tobias e Gesem para vir aterrorizar Neemias. E ele fala aqui, e aqui ele vai mesmo tentar, mas ele não consegue, por quê? Ele quer que Neemias venha a pecar. Só que Neemias, ele tem temor a Deus, então ele não vai fazer isso. Porque Neemias fala muito com Deus. Então Neemias fala que lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, também da profetisa Noadias, que na verdade era uma profetisa, tá, irmão? Eu falei errado. Aí ele continua aqui no 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E esse muro, como eu falei desde o começo, Neemias, ele não tinha só o projeto, né, irmão? Ele também tinha uma data. Eita, coisa boa. Ele tinha já a quantidade de dias que ele tinha para fazer esse muro. Lembra lá no primeiro capítulo, quando ele sai lá do reino com as cartas para começar a construir?
Ele tinha 52 dias para fazer esse muro, para reerguer essa cidade, reerguer essas portas. Então é isso que a gente tem que pôr na vida da gente. Não é colocar dias, mas a gente tem que colocar um tempo. Porque a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, né? Embaixo do céu. Então a gente também tem que pôr alguns tempos na vida da gente, porque a gente fala, ah, mas é no tempo de Deus. E aí fica sentado. Fica ali murmurando, pensando, sentado, porque é no tempo de Deus. Deus tem um tempo sim, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque Deus trabalha em, em Kairos e a gente trabalha em Cronos. Então no nosso a gente tem que pôr um tempo. Se eu vou fazer algo, quanto tempo eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou levar para mim comprar uma casa? Eu vou viver a vida inteira pagando aluguel, morando de graça, morando na casa da minha sogra, morando de graça, morando com a minha cunhada. Quanto tempo eu vou colocar para eu ir morar numa casa minha, para que eu chame de minha? Quanto tempo vou levar para conseguir arrumar um emprego melhor e parar de reclamar desse? Quanto tempo eu vou colocar para mim ir fazer um passeio que eu quero muito fazer? Quanto tempo eu vou colocar para mim cuidar da minha saúde? Para mim emagrecer, para mim engordar, né? Para mim resolver essa dor que está aqui em mim, para mim ir na igreja. Não interessa qual vai ser a religião, mas para mim buscar Deus. Quanto tempo? O Senhor Jesus está nas portas. Ele está prestes, batendo. Então, quanto tempo mais você precisa? E aqui, vamos voltando aqui, né? Que se deixar eu vou falar a noite inteira. Vamos marcar aqui também os 52 dias. Vamos no versículo 16. E sucedeu-se que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram. Eu amo essa palavra. Em redor. Tudo que está em redor não está perto, está longe. E normalmente tudo que está ao seu em redor, porque Deus já não está permitindo que chegue perto de você. Então, quando às vezes a coisa começa a complicar, começa a dar errado, você começa a perceber que, sabe aquela coisa, viu? Não vai, não dá. Olha, é porque está na hora de parar. Porque você já está em redor, porque não é para acontecer. Porque muitas das vezes é o não de Deus, que é o sim para nós. E a gente não percebe. E a gente fica tentando bater no negócio ali em ponta de faca. Uma coisa que não é para nós, né? E aqui ele escreve: e sentiram-se humilhados porque reconheceram que o nosso Deus fizeram a obra. Eita Deus, glória a Deus, aleluia. Versículo 17 e 18. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias via para eles, porque muitos eram comprometidos para juramento com ele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. O versículo 19 e o último desse capítulo. Também as suas bondades contavam perante a mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. E aqui Tobias, que também era um coleguinha do mal, né? Aquele coleguinha que a gente tem que amar, mesmo que ele nos odeie, porque isso fala a palavra de Deus, e isso nos ensina a ser um bom servo. Ele estava ali escrevendo cartas e cartas defamando Neemias, acabando com a raça de Neemias. Só que, como Neemias era um servo de Deus,
Ele podia fazer o que ele quisesse, porque todo mundo também. Quem nos justifica quando somos servos de Deus, crentes com excelência? Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos permite é o Senhor. Quem nos defende é Deus. Então, muitas das vezes vão falar. Vão dizer aquilo até que você não fez. Mas viu, respira fundo, engole. Porque quem vai te justificar é Deus, não é o homem. A palavra do Senhor fala isso, que Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso juiz e Ele é o nosso advogado. Um advogado fiel que não perde nenhuma. Ele não perde. Quando Ele pega a tua causa é para ganhar. Quando Ele vai julgar a tua causa, a sentença sempre vai ser uma sentença boa para você. Você sempre vai colher frutos da sua sentença. Então, a palavra hoje de Deus, fechando todo um contexto, o versículo 6, ele fala assim pra gente, no meu entendimento. Faça o que você quiser, né? O inimigo pode vir fazer o que quiser. Porque quando eu estou com Deus, ninguém vai me atrapalhar. Ninguém vai me atrapalhar. Ninguém vai fazer nada contra mim. Porque eu estou remido no sangue do Cordeiro. Eu estou crente porque Deus me sustentou até aqui. Então, a palavra é essa. Quando você estiver achando que não tem mais jeito, lembra de Neemias. Ele teve N motivo para largar tudo aquilo e falar, ai, deu para mim hoje. Mas não, ele catou com as duas mãos a causa e falou, eu vou fazer uma grande obra. E ele, em 52 dias, ele fechou aqueles muros e fechou aquelas portas e reuniu aquele povo e cuidou daquele povo. Então, pensa nisso, né? E seja sempre, 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 sempre um servo de excelência. Fica com essa palavra, que Deus possa vir jorrar suas bênçãos sobre a sua vida essa noite, que Deus venha cobrir com o teu amor a tua vida, que Ele possa cuidar do seu deitar, do seu levantar, que você possa amanhã ser um servo melhor, um servo de excelência. Assim eu clamo, assim eu peço em nome de Jesus, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém.